isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então vamos fazer a nossa confissão? Põe a sua atenção mais um instante nele. Erga os seus braços e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar, porque nós estamos andando com Deus e nós jamais vamos deixar de andar com Deus, né? O diabo, ele quer atrapalhar. E justamente tudo que o diabo faz é para parar de orar. Tudo que acontece na nossa vida é para nós pararmos de orar. Qualquer coisa. Um cisco que passa na frente é para parar de orar. Então, seja esperto para ver o que ele está roubando da sua vida. Porque Jesus disse que um dos males dele é roubar. Ele não só mata e destrói, mas ele rouba. E ele rouba o quê? Ele rouba a palavra. Quando ele rouba a palavra, ele já roubou o tempo, ele roubou a oração, a comunhão com Deus, o nosso caminhar com o Senhor. E ele faz de uma maneira sutil que a gente nem percebe. Tá? Então, acontece um incidente com você e você fica ocupada com aquilo. E esquece já de Deus. Porque aquele mal que ele mandou, aquela situação, foi justamente para ocupar você. Para desviar a sua atenção. Então, nada tem que desviar você de Deus. Por isso que nós precisamos dessa comunhão verdadeira com o Senhor, diária, para nós termos a palavra de Deus dentro de nós. Porque se a palavra de Deus não estiver dentro de nós como estrutura de vida, o diabo já está ganhando ponto. Então é fácil de nós sermos iludidos pelo diabo, sabe? E ele é tão perspicaz que ele consegue fazer com que, mesmo quando vem o sofrimento, nós esqueçamos de Deus, de termos essa comunhão com Deus. Mesmo na hora da dificuldade, das adversidades. Então, ele é tão mentiroso que ele consegue fazer uma pessoa parar. Porque ela fica tão envolvida consigo mesmo e com as coisas que ele manda, que não enxerga mais o Senhor. Então é sério. É muito sério a operação do diabo. Nós temos que conhecer as maquinações dele. Jesus ensina isso na palavra. Os apóstolos que escreveram as cartas do Novo Testamento também ensinam isso. Está bem explicadinho, só que nós precisamos do Espírito Santo para nós entendermos as operações e maquinações de Satanás. Porque o exército a nação que não conhece o exército do inimigo já está derrotado. Porque ele vem de emboscada. Então ele vem numa hora que ninguém percebe, nem está preparado. E de uma maneira que surpreende. O inimigo faz isso. Tá? Eu não sei explicar bem para vocês como é que foi na Segunda Guerra Mundial. Como é que os alemães faziam e os ingleses, como que eles faziam. Eu já ouvi uma história dessa, mas era assim, gente, algo tão assim bem bolado que o inimigo fez, que justamente para ganhar terreno, para a outra nação não perceber. Então o inimigo está sempre bolando um ataque, obviamente, para enganar e vencer. Então o diabo faz isso. E ele dá essas estratégias para quem anda com ele. Então agora nós vamos passar para o ensino da palavra de Deus. Porque nós precisamos esclarecer certas coisas aqui. Tem muitos enganos no corpo de Cristo, com os cristãos, por falta de ensino da palavra, por não terem conhecimento da palavra. Um deles, por exemplo, é assim, a pessoa vai num culto,
mega ungido, nossa, sentiu a presença de Deus, ouviu a palavra. Então a pessoa acha que ela está no nível daquela pregação, que aquilo que ela ouviu, aquela unção que estava ali, já está operando na sua vida para ela ser vitoriosa. Mas não é assim. É bom aprender que mesmo que o culto tenha sido de uma extrema unção, a palavra tenha sido de grande revelação, não quer dizer que se esteja na condição da vitória, porque para isso a palavra tem que estar dentro do coração, operando. Então existe esse engano no corpo de Cristo. As pessoas acham que elas já estão com tudo. Ouviu a pregação, entendeu aquilo, mas não está a palavra ainda lá no íntimo. E não estuda nada. Às vezes até sabe repetir aquela palavra. Mas a própria palavra de Deus não está estruturada. Então esse é um engano. Achar que, nossa, eu estou me sentindo tão bem, foi demais a palavra, o culto. Ai. Mas isso não quer dizer que você vai andar na vitória. Isto é um momento da unção. Entende isso? Então isso daí é um engano que está com o cristão. De achar que o superculto já é a vitória. Não é. A vitória é a palavra de Deus no seu coração. Ela tem que estar lá dentro. Não se esqueça disso. Você tem que ingerir essa palavra. Você tem que colocar a palavra de Deus dentro de você. E você já sabe como que é, porque a gente já tem ensinado. Agora, veja e abre em 1 Coríntios, capítulo 14. A gente escuta isso por toda parte. Então, 1 Coríntios 14, versículo 4, diz aqui assim, olha: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, ponto final. O que acontece? Muitas pessoas dizem que têm passado horas fechado orando. Não tem gente falando isso? Eu oro não sei quanto. Eu oro. A gente escuta isso. E a pessoa não muda nunca. O problema nunca é resolvido. Está sempre naquela situação. Vocês já ouviram isso? Vem muita reclamação aqui com relação a essa situação. Mas eu oro. Nunca muda, nunca vê resposta. Então, o que está dizendo aqui é o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Claro, é verdade que eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Só que eu tenho que me entregar ao Espírito Santo, ou seja, colaborar com o Espírito Santo, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Ele vai mostrar áreas da minha vida que eu preciso mudar. Por que é que as pessoas oram em línguas? Dizem que oram, mas não tem uma solução de problema, não tem uma resposta de oração. Estão naquilo sempre. E vem perguntar que jeito que vai orar mais, como que vai orar, o que eu tenho que fazer, porque eu estou orando. Acontece que o engano não se envolve com o Espírito Santo. Preste atenção, quando você está orando, você tem que se envolver com o Espírito Santo para você saber o que ele está mostrando na sua vida que você precisa de mudar. Porque não pense que você vai deitar, orou muito em línguas, deitou, levantou e já está transformado. E as áreas que estão fora da palavra de Deus já foram transformadas e mudadas. Não acontece assim. Eu é que tenho que começar a mudar. Como que isso acontece? Acontece através, conforme eu estou orando aqui, em línguas, me edificando. Isso está acontecendo na minha nova natureza, na área que eu nasci de novo. Então, há um poder de Deus lá, na área que eu nasci de novo. Então, este poder de Deus me capacita a mudar, a romper com situações da minha vida. Então, não é Deus que me liberta sem que eu faça nada. Não é. Vocês estão acompanhando? Então, de cega eu passo a ver. É isso que é o Evangelho. De trevas eu passo para a luz. Por isso que a oração em línguas me ajuda a enxergar o que eu tenho que mudar. Já se passaram 20, 30 anos e eu nunca mudei. O meu jeito é o mesmo. Por quê? Porque não colabora com o Espírito Santo. Para que ele possa me mostrar o que eu tenho que mudar. Vocês estão acompanhando?
Por isso que enquanto a gente está orando, a gente tem que prestar atenção e ainda pedir, Espírito Santo, o que eu tenho que mudar? Porque se eu mudar, as coisas vão ficar fáceis. Porque os problemas serão solucionados. Vocês estão acompanhando? Mas sou eu que tenho que mudar. Eu quero logo que as pessoas mudem. Eu quero orar para as pessoas mudarem. Isso nunca vai acontecer. Não são as pessoas que mudam, elas são as mesmas. Mas, nossa, a coisa melhorou tanto, lógico, você mudou. Entende? Quando você mudar, você caiu fora do problema. Então, as pessoas deixam de ser o problema da sua vida. Então, atenção, esse é um dos erros. Segundo já, né? Porque o primeiro é achar que o culto é que traz a vitória. A vitória é a palavra de Deus operando na tua vida. Não se enganem. Estão acompanhando? Você tem que fazer alguma coisa. Segundo, é que eu oro em línguas, fico lá 8 horas orando em línguas. Porque agora o povo deu de falar 8 horas, porque o pastor David ficou 8 horas. Mas Deus mudou a vida dele, né? Certo? Então, se a pessoa está orando 8 horas, está lá toda a vida, fechado, só fica orando e não muda nunca, não tem resposta, é porque não está colaborando com o Espírito Santo. Não está mudando. Em nada. Então Deus não faz nada. Não é Ele que muda. A parte carnal é minha, não é dele. Vocês estão acompanhando? Amém. Quem tem que mudar somos nós. Por isso que nós precisamos entender o contexto do capítulo 8 de Romanos. Abre lá em Romanos, um instantezinho. Está valendo isso? Nós temos que saber isso. Não sei por que a pessoa não muda. Não muda porque ela não se entrega. A pessoa não quer se entregar ao Espírito Santo. Quando você estiver orando, você tem que se entregar ao Espírito Santo. Como eu já disse, que a gente começa, adora a Deus, demora um pouco para entrar naquela presença, mas depois que a gente entra, nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Então, aí eu vou orar em línguas, eu vou ler a Bíblia, e eu começo a ter esse relacionamento com Deus, onde Ele começa a mostrar para mim o que eu preciso mudar, o que é a palavra. Ele começa a pôr em paralelo a minha vida com a palavra, mostrando aqui não está bom, você tem que fazer igual aqui. Tá, então ele começa a mostrar cenas da sua vida que você nunca viu. Nem se uma pessoa vier te aconselhar e dizer, você vai brigar, ficar de mal, vai dar uma confusão só. Porque você não vai aceitar, você nunca viu. Vocês estão acompanhando? E Deus chama isso de orgulho, altivez mental, conhecimento contra Deus. É sério? Estão acompanhando? Então, a oração em línguas é ótima, mas se eu colaborar com ela. Vocês estão acompanhando? Porque ela não vai fazer nada sozinha. Ela está agindo na área que eu nasci de novo para mostrar a minha alma o que está errado. E como a palavra de Deus é, tá certo? Porque nós temos que mudar em muitas coisas. Muito. Modo de pensar, modo de proceder, de agir, modo de viver. E modo de crer, porque às vezes estamos crendo coisa errada, de uma maneira errada, porque a gente faz doutrina para nós. Não, eu faço assim. A gente tem essa capacidade de criar doutrina, cada pessoa. Por isso que não cresce espiritualmente. Vocês estão acompanhando? Então vejam o que a religião fez conosco. Porque antigamente, qualquer coisinha falada, tipo papelzinho, sei lá, a pessoa nem sabia quem era Deus. Nunca que vai ser assim que anda com Deus. Você tem que se empenhar para se relacionar com o Espírito Santo. Me mostra o que eu preciso mudar. Aonde estão os meus erros? Mas aceita Ele falar. Porque nenhum humano vai poder falar com você. Mas será que Deus vai conseguir? E Ele é Deus. Vai depender de você. É você que vai permitir que Ele fale ou não com você. Se você vai querer ouvir Deus ou não. Porque nós somos muito bons, os melhores. Então, veja aqui Romanos 8. Eu não vou ler todo, mas eu disse para você que nós temos que ler todo um conceito, o que quer dizer o contexto do Romanos 8, para a gente chegar no 26, porque ele diz também, ele está acrescentando algo do que ele já veio explicando em vários versículos.
Tá? Então ele diz, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. O Espírito Santo vai nos ajudar nas mudanças. Tipo, eu nunca imaginei que eu fosse ciumenta, vamos dizer. E talvez isso seja o perigo da vida da pessoa. Estão me acompanhando? E a pessoa nem está aí. Só um exemplinho. Mas, e daí vai. Então, é por isso que o Espírito Santo, conforme o pastor David diz no livro dele, que tem um capítulo lá, que ele começa a operar a santificação em nossa vida. Estão entendendo isso? Tá? E daí para fora. Então ele age, ele nos assiste na nossa fraqueza. Esse assiste aqui quer dizer, ele nos ajuda na nossa fraqueza. É lá na nossa nova natureza que ele vai ajudar. Estão acompanhando? Por isso que quando você estiver orando em línguas, não é esse negócio, não vou nem querer saber, que se dane, não é isso não. É uma oração que eu não entendo, mas que eu tenho que me envolver com o Espírito Santo. Porque daqui a pouco, eu não sei o que eu estou orando, mas daqui a pouco eu vou começar a entender. Peraí, nossa, meu Deus. E aí você vai orar para você não ser aquilo. Ele vai te ajudar. Então aí sim a oração em línguas vai fazer efeito e as coisas na sua vida vão começar a mudar. Hábitos, tirar hábitos, inclusive, vícios. E daí por diante. 1000 coisas. Estão acompanhando? Ele vai fazer o ajuste. Então, é isso que nós temos que fazer. Outra coisa que tem de engano na palavra de Deus, nós estamos aqui estudando alguns enganos, erros que operam na palavra, nos cristãos. E é bom saber isso. Então, já falei 2, né? Vamos agora para um terceiro, que é Deus não faz acepção de pessoas. Isso nós já sabemos, que Deus não faz acepção de pessoas. E quem disse isso foi Pedro lá em Atos. Abre lá um instantezinho. Atos capítulo 10. É bom, né? A gente sempre ter esses versículos marcados, porque às vezes a gente precisa. Atos 10, versículo 34. Falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos entender o seguinte, Deus não faz mesmo. Ele ama igual, né? E ele concede a cada um conforme cada um busca. Ele não dá assim do nada as coisas para as pessoas. Dá de acordo com o que cada um busca. Mas tem uma coisa que Deus faz sem acepção. É não crescer espiritualmente. Isso Deus não engole. Ele não aceita um cristão não crescer espiritualmente. E dá a impressão que Deus nem está fazendo nada, né? Que nem está julgando. Dá a impressão que Deus está tranquilo com todos os cristãos que não sabem nada da vida espiritual, nem do que é crescer espiritualmente. Mas Deus faz sem acepção e Paulo ensina isso lá na 1 Timóteo. Vai lá um instantezinho, capítulo 3. Eu estou mostrando alguns erros aqui que é frequentemente cometido para você saber e poder ajudar quem tem essa confusão. Aí, 1 Timóteo capítulo 3, eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ver o versículo 6, que Paulo está listando aqui algumas qualificações para a liderança na igreja. Porque as pessoas acham que Deus, ele que escolhe a pessoa e ele dá para essa pessoa, porque você que foi escolhido, eu não. Não tem nada a ver, são erros. Deus jamais vai dar para uma pessoa uma liderança se ela não está preparada. Então, Paulo está mostrando e listando aqui que Deus não promove pessoas que não crescem espiritualmente. Homens fazem isso dentro da igreja, né? Para cativar as pessoas, para ficar de bem com as pessoas, ou até para usufruir do que elas são. Para benefício próprio, elas promovem as pessoas. E as pessoas adoram isso, que chama puxa-saco.
Nossa, as pessoas adoram. Estão em evidência, né, sendo badaladas, confete, já tem o seu lugar, o seu espaço, e começam a trazer as suas doutrinas, e etc. Porque é conveniente para quem fez essa promoção. Então, os homens fazem isso, mas Deus abomina, ele faz acepção com relação a isso. Por isso que Paulo está ensinando aqui. Veja lá no versículo 6, ele diz: não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele está dizendo que a pessoa sem experiência, ela não pode ocupar cargo nenhum. Por quê? Vai dar entrada para o diabo por causa do orgulho. E vai ser uma confusão só. Vai destruir tudo. Pessoa que não está preparada. Vocês estão acompanhando? Então, a igreja que está sendo levada para crescer espiritualmente, buscando Deus, muitos que não entendem isso criam confusão no corpo de Cristo, dentro da igreja. Porque quer lugar, quer fazer, fica aquela brigaiada. Como é que você não me promove? Porque não é o homem que promove, é Deus. Deus não vai mandar você fazer alguma coisa, senão, se você não estiver pronto. Inexperiente jamais pode ocupar um cargo de liderança no corpo de Cristo, dentro da igreja. Jamais, porque o diabo vai vir mesmo. Porque não está ainda purificado, né, santificado, então o orgulho que está ali vai dar entrada para o diabo. E vai fazer uma confusão geral. Então, vocês estão acompanhando? Então, todo mundo tem vontade, quer. Mas depois que a pessoa cresce mesmo, eu não, é muita responsabilidade, só vou fazer o que Deus mandar. Porque eu não quero me aparecer, não é o caso. Mas enquanto é bebê espiritualmente, quer aparecer. Me dá um cargo, me dá um negócio. Aí é aquela luta, a pessoa quer porque quer. Porque não tem noção ainda. Quando a pessoa tem noção, não é melhor eu esperar Deus me colocar para o diabo, né, para o diabo não acabar com a minha vida. Porque o diabo acaba com a vida da pessoa. Faz confusão. Um outro engano também é sobre a graça. As pessoas não entendem, não sabem o que é a graça de Deus. As pessoas pensam que a graça de Deus é um mover emocional, ou sei lá, Deus libera alguma coisa. Na verdade, a graça de Deus, sinônimo igual, é poder. Então, a graça de Deus é liberada, ou seja, o poder de Deus é liberado. Então, esse poder é chamado graça. E existe graça, Deus dá quando Ele manda você fazer alguma coisa. Então veja Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E nós vamos examinar isso aqui, olha. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, Ele já libera a graça para você começar a fazer e para terminar. Isso não é demais? Muitas pessoas não entendem. E aí Deus mandou, depois fica pensando, como que eu vou fazer? Atraso de vida. Porque quando Deus manda você fazer, Ele já te dá a visão. Você já sabe o que é para você fazer. Se você não sabe, é porque Deus nem mandou. Porque Ele é objetivo e claro. Então, a graça nós adquirimos, conforme está escrito lá em Hebreus, quer ver, olha só, 4, conforme está escrito lá em Hebreus 4, nós adquirimos a graça passando o tempo a sós com Deus, onde nós entramos no trono da graça, Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 16, diz assim, olha: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, a graça de Deus é a chave para tudo, e eu adquiro quando eu estou a sós com Ele orando. Mas orando do jeito que nós começamos dizendo, eu tenho que me entregar ao Espírito Santo. Eu estou orando em línguas, eu me entrego ao Espírito Santo, eu começo a receber a graça. Ou seja, o poder. Você não acha isso o máximo? É isso, você começa a orar. Você entra no trono da graça, diante. Trono da graça quer dizer, você entra no trono do poder de Deus. E você começa a receber orientação dele com sabedoria, conselhos de Deus. Você começa a receber. Que conselhos? Você começa a saber o que você tem que fazer.
Quando a pessoa está que nem barata tonta, não sabe o que fazer, é porque está completamente fora da graça. Então não é bom. É para nós termos este momento com Deus, para Ele liberar a graça, o poder. Então isso é passando momentos a sós com Deus. É importantíssimo. Entendeu isso? Então a graça, ela não é assim, eu recebi graça para eu aceitar Jesus. Mas depois disto, eu vou ter que entrar no trono do poder, para que esta graça seja liberada, para eu ter o que eu preciso. Então essa graça vai resolver meu problema financeiro, essa graça vai resolver meu problema de saúde, essa graça vai resolver a minha vida ministerial, como eu vou servir a Deus, meu crescimento espiritual, vai resolver qualquer problema. Estão me acompanhando? É ficando a sós com Deus, se entregando. E quando Deus mostra para você algo que você tem que fazer ou mudar, Ele libera a graça porque Ele está agindo na sua nova natureza e o poder sai de lá. E você é qualificado para fazer. Às vezes você não consegue fazer na primeira vez, mas você vai orando, dali a pouco você já começa a fazer o que Deus fala. Com você sozinho. Por isso que a oração pessoal é importante. Agora eu quero falar o último item, eu quero falar sobre compaixão. A compaixão de Deus, porque também tem outro engano no corpo de Cristo, que é a compaixão humana, dozinha. Essa dozinha, dozinha dos outros, sabe como que é? Essa dozinha das pessoas, que as pessoas acham que é a compaixão de Deus, e não resolve vida de ninguém. Porque a compaixão de Deus muda a vida, ressuscita até morto. Então, lá em João 6, abre lá um instantezinho. Mas é bom a gente entender isso. João 6, aqui no começo do capítulo, até quase o final do capítulo, Jesus está falando quem Ele é, que Ele é o pão da vida. E quem comer da minha carne e beber do meu vinho, do meu sangue, viverá eternamente. Bom, isso aí causou uma polêmica, causou um horror, uma falta de entendimento em toda aquela multidão que acompanhava Jesus. Multidão, pensa nisso. Milhares de pessoas. Então chegamos no versículo 66. Olha aí. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, o que Jesus fez? É isso que nós temos que entender sobre compaixão. O que Jesus fez? Ele foi correndo atrás da multidão que foi embora. Mas, gente, venham, eu sou o Salvador, eu sou o Filho de Deus, eu sou o pão vivo que desceu. Ele não foi atrás de ninguém. E Jesus não tinha compaixão? Sempre teve. Ele é a compaixão por excelência. Mas ele nunca foi atrás de quem não quer. Vocês estão me acompanhando? Então é preciso entender que a compaixão de Deus não é o que essa compaixão humana opera no corpo de Cristo. Então, uma pessoa está aí batendo o pé, vai embora. Se Deus não falar que é para conversar, não tem que ir atrás. Se a pessoa não quer largar dos vícios para vir para Jesus, não é você que vai convencer essa pessoa a vir para Jesus e vir sentar na igreja e pegar uma Bíblia e adorar a Deus. Porque na primeira oportunidade ela vai fugir. Por quê? Nós que estamos usando de compaixão natural humana. Vocês estão acompanhando? Porque nós não mudamos a vida de ninguém. A compaixão humana é tentar mudar as pessoas. E é isso que acontece dentro do corpo de Cristo. É um engano com os cristãos. Vocês estão acompanhando? Então dá a impressão, nossa, que gente que nem liga para ninguém, que gente que diferente. Por quê? Que as outras pessoas estão fazendo isso, indo atrás, fica visitando e fica implorando. E, aliás, fica até colocando um peso e um medo na pessoa, né? Que se ela não vier, a pessoa vem até por medo, não está querendo nada. Vocês estão acompanhando? Nós temos como exemplo o filho pródigo. Nem vamos ler, porque vocês já conhecem a história. Este filho pródigo recebe a herança do próprio pai. O pai, em pessoa, deu para ele. Ele pega a grana e vai embora andar nas festanças, meretrizes, vidão, mundo. Se manda.
a Bíblia não relata nenhum momento da história do filho pródigo que Deus enviou pessoas para ver o que ele está fazendo, onde ele estava, e convencê-lo a voltar para o pai. O pai esperou, quis que ele voltasse, mas quem decidiu voltar foi o próprio filho pródigo. Vocês estão acompanhando? Então, aí Deus o recebe com toda a compaixão. Perdoa os pecados dele e promove ele. Você é o meu filho, você não precisa comer lavagem. Você entra dentro de casa. Você participa da minha mesa, do meu banquete. Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos entender isso. Porque o religioso não sabe nada disso, faz confusão com a doutrina e dentro da igreja. Porque não cresce espiritualmente. Então, o avivamento nem vem com essas coisas erradas. Então, tipo, se a pessoa... e tem outro lugar aqui que ele põe bem claro, né, o apóstolo Paulo, que ele diz que quem não trabalha não come. Gente, tem pessoas, tá certo, às vezes perdeu o emprego, tá num momento difícil, você dá uma ajuda, uma coisa e tal, porque tá procurando, mas tem gente que nem procurando tá. Ai, Deus vai arrumar para mim, não vai mesmo. Esse tipinho nunca vai ter emprego. É esse tipinho que Deus está falando, quem não trabalha não come. E Deus foi bem claro. Vocês estão acompanhando? Você ajuda até um certo ponto, mas depois cada um tem que se resolver. E assim, as pessoas que têm vícios, você, sabe, tenta, fala, mas se a pessoa não quer, nem Deus vai fazer nada. Porque é possível a pessoa que aceita Jesus ficar livre de qualquer vício. Seja o pior que for, é possível ficar livre. É questão de querer. Mas a pessoa tem que querer. Ela tem que dar o passo e ir até Deus. Aí o Senhor vai fazer tudo. Acompanhou? Então, cuidado com essa compaixão. Fica ajudando pessoa errada que não tem a ver, que Deus nem está nessa situação. Compaixão humana não é igual à compaixão de Deus. Jesus não foi atrás de ninguém, né, daquele grupo imenso que largou ele. Ninguém. E ainda fala para os 12, vocês não vão embora? Pode ir, porque vocês estão aqui obrigados, vocês podem ir embora. Então, Pedro fala brilhantemente sobre a ação do Espírito Santo. Né? E o filho pródigo volta para Deus, Pai, porque quis. Deus não foi atrás. Vocês estão acompanhando? Então, isso, crescimento espiritual é isso. Então, as pessoas, nem me ligou, nem me falou, nem me... O que é isso, Wais? O que você está fazendo na vida? Vocês estão acompanhando? E tem gente que quer que você vá atrás só para pisar em cima ainda. Não tem? Tem nada a ver. Deus conhece os corações. Então, vamos ficar livres dos erros doutrinários para nós crescermos espiritualmente. Tá? Crescer espiritualmente é ser forte. É não andar em emoção alguma. É andar no que Deus é. Vocês viram que Jesus não andou em emoção alguma. É preto no branco. É o que é, porque Ele é Deus. E o que sai fora disso é do diabo. Valeu? Então, vamos buscar a palavra de Deus que nos santifica. E tira as culpas, né, de nós. Isso que é legal. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo o meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.